Olá! Agora eu vou fazer a tradução da disciplina de Gestão e Transporte e Distribuição do professor Matheus, e o tema da aula é o tipo de modal aéreo. O professor ele fez uma web aula, ele gravou e eu agora vou fazer a tradução. Olá, meus queridos e minhas queridas, vamos para uma aula aqui online, claro, né? A gente não perde o interesse de dar aula nem à distância. Para mim, a distância, ela não existe, né? Existem pessoas distantes. Então, já vou mostrar para vocês aqui, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o modal aéreo e vamos lá para mais uma aula, né? A nossa primeira aula remota para falar sobre a gestão de transportes dentro do modal aéreo. Tá? Eu sou o Matheus, seu professor de administração. Já comecei tudo errado, mas é professor de logística também, tá? Então, vamos começar uma aula aí, tá certo, pessoal? Vamos em frente. Vamos fazer com que as aulas não sejam tão pesadas, tão chatas. Então, vamos lá. Gestão de transportes e distribuição. Vou comentar com vocês aqui, dando uma breve conceituação, né? Um conceito sobre o modal aéreo. Nós já vimos rodoviário e ferroviário, então eu queria mostrar para vocês aqui a cadeia de abastecimento, né? A cadeia de logística. Olha, percebam vocês aí, cadeia de abastecimento. Talvez o meu videozinho aí vai desfocar um pouquinho do PowerPoint aqui, mas não tem problema não. O PowerPoint já está disponível lá para vocês, tá certo? Então vamos lá. Desde o processo dos fornecedores, olha lá, os fornecedores e terceiros, eles têm um recebimento, né? Você recebe a mercadoria que passa para a empresa para manufaturar. Dali você já tem um transporte. E se o seu transporte vier de fora, através de uma importação? O aéreo vai precisar do intermodal porque precisa chegar com um caminhão ou um motoboy para poder fazer uma entrega, né? Até mesmo um carro, um veículo que entrega algum equipamento que você precisa de tecnologia, não é mesmo? E até a saída da empresa aqui no centro de distribuição para expedição, é claro que precisa disso. Mas como vocês podem perceber aqui embaixo, a logística de suprimentos ela é interligada à logística da produção, que ela é interligada à logística de distribuição. Independente de qual o fator, claro que dentro da logística de produção, a gente não utiliza modais, correto? Não utiliza-se muito transporte, utiliza-se movimentação de cargas. Aí é um pouco diferente, porque você está trabalhando com os insumos dentro da sua própria empresa, ok? Então vamos lá, isso aí é só para poder dar uma explanada para vocês. Eu já vou deixar os slides lá, já está lá para você pegar. Ó, pode pegar, já está lá. Vamos lá para o conceito de aeronave. O que é aeronave, então? Então, a aeronave é todo aparelho manobrável, como vocês podem ver, em voo, né? Na sustentação. E que ele possa se sustentar e circular mediante o espaço territorial, entendeu? Ele segue regras da aerodinâmica, eu não preciso de falar disso, porque eu não sei nada disso, né? Nós vamos falar sobre o transporte, apto a transportar pessoas ou coisas, né? Coisas nesse sentido, cargas, equipamentos, ferramentas, o que for necessário, né? Até animais, viu? Transporta-se a animais. Então, como que chega um animal que é lá da África e chega lá o gorila lá para o zoológico, né? Através de carga. É difícil? É bem específico? Existem regras muito rígidas sempre. Aéreo pode saber. Se vai transportar pelo aéreo, regras têm que ser seguidas, tá certo? Então, o Código de Brasileiro coloca este conceito. Os transportes e cargas, então, o aéreo ele é voltado mais para cargas leves. Nem tão leves assim, né? Leve para o modelo de carga, como se fosse comparar com um vagão, né? Um trem, uma ferrovia. Mas eles têm alto valor agregado. Imagina só que quantos computadores não dá para poder transportar num avião desse? Quantos iPhone não poderia transportar num avião com um porão gigante que é próprio para carga, né? Então, se falou que a carga numa distância acima de 1.000 quilômetros, ele tem maior agilidade, né?
Menos de 1.000 quilômetros, o caminhão já entrega beleza, então tá tranquilo, é rápido até. Mas ele tem esse menor tempo de entrega realmente, para 3.000 quilômetros. Vamos dizer aqui, ó, nós estamos no sul de Minas, né, em Três Corações. A gente tem 3.400 quilômetros de distância até São Luís do Maranhão, bem nordeste, né? É o último ponto do nordeste, né? A divisa com o Pará, que já é norte, entendeu? Então, 3.000 quilômetros. Se você for fazer de caminhão, demora 6 dias a 8 dias, né? Dependendo do caminhão, até 10 dias. Mas se for de avião, em 2 dias já está lá para você, por causa da constância, da frequência dessa carga. Então, acaba sendo rápida, né? Uma carga rápida. E não compensa, às vezes, você pegar um avião para 300 quilômetros de distância. Não compensa você pegar um avião de carga, uma carga muito pesada, de Belo Horizonte para Três Corações. Fica muito inviável. O custo do frete acaba ficando inviável. Então, olha só, movimentação aeronáutica anual, né? Número de pousos e decolagens domésticos, 1.600.000, olha só, 1.649.000. É muita coisa, são voos. Imagina que tenha 200 pessoas em cada avião desse. Multiplica aí. Ai, gente, demais que movimenta, não é só doméstico, tá, gente? Nos internacionais, 116.000. E sendo que a maioria deles é realmente de carga, não tem... são os dois, na realidade. É um misto, né? Que é o chamado Kombi. Vocês vão ver Kombi? Mas Kombi é carro? Pois é, Kombi faz o quê? Carrega o quê? Carrega pessoas, não é? Beleza, mas também carrega carga. Então, muitas empresas como a Tambasa Atacadista, por exemplo, entrega suas cargas mais próximas ao seu centro de distribuição, carrega os seus clientes com Kombis, né? Daí o modelo Kombi. É engraçado falar, mas é verdade, tá? Movimento de carga em toneladas, olha só, chega a praticamente a mesma coisa do internacional e do nacional. É muita coisa, gente. Para vocês verem que o internacional tem muito mais o trabalho de importação e exportação, entendeu? Então a carga é muito utilizada. E se eu for falar do número de passageiros, movimento de passageiros nos Estados Unidos, é muito maior do que no Brasil, tá certo? Muito maior mesmo, tá? Então, a grande característica é a velocidade, cara, a agilidade. Então, ele tem um trânsito mais rápido que qualquer outro modal que possa oferecer. O aéreo é o mais rápido, mas depende da distância também, tá certo? Depende muito da distância. Acima de 1.000 quilômetros, aéreo. É a recomendação. Para a maioria das empresas aéreas, o tráfego de cargas era consequência do tráfego de passageiros, né? Então, inibiu o crescimento do segmento nessas cargas, neste modal. Porque se está fazendo carga, transporte de carga, assim, por que não carregar passageiros, né? Então seria muito melhor fazer duas coisas em uma. Os passageiros pagam de forma unitária pela sua movimentação naquela aeronave, além das cargas que já vem. Então, quer dizer, é uma redução de custo, né? Em geral, uma redução de custo. Mas o frete em si não barateia não, tá, gente? Vai achando que barateia, que não barateia não. As empresas aéreas, elas costumam demonstrar a intenção de disputar esse mercado com outros modais. Mas vamos falar a verdade, né? Já quer entregar aqui a 200 quilômetros? Não vai dar tão certo. É só pegar uma caminhonetezinha aqui, daqui a 200 quilômetros, em 3 horas a caminhonete está lá. Agora vai colocar no avião para você ver. Aí você tem que ter o conhecimento aéreo, né? Conhecimento aéreo é o Aerobill, tá? Nós vamos falar sobre essa parte de conhecimento aéreo. Igual tem conhecimento de transporte rodoviário. Você tem que preencher e tudo mais para passar nas barreiras, para passar nos postos de pesagem e várias outras coisas. Mas no aéreo ele demora mais porque ele depende muito também de uma coisa chamada plano de voo, né? Então você tem esse plano de voo, né? Você agrega essa carga àquele plano de voo. E aí quem libera esse plano de voo é a ANAC, né? Agência Nacional, até esqueci o que é a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Oh, meu Deus, já estou esquecendo aí, né? Que ela foi transformada, porque antes ela chamava Departamento de Aviação Civil, que era a DAC. Aí transformou para ANAC, tá certo? Então vamos lá. Aí vocês podem ver a Varg, né? Colocando um transporte e só esperar o cachorro acabar de latir ali, que nós já vamos continuar. Continuando.
A Varig-Log. Vocês estão vendo lá em cima naquela imagem Varig-Log? Então, GoLog, né? Aí da Varig já não tem mais, a VASP já não tem mais. Aliás, tem muitos por aí, né? Mas vamos deixar pra lá. Você tem a Latam, que já não é TAM mais. Aí eu vou falar com vocês algumas coisas aqui de classificação do aéreo. O aéreo pode ser militar ou civil, né? O militar é que são das Forças Armadas, regulado pelo Ministério da Defesa, tá? Então, a FAB, ela circula mais nessas, da Força Armada, ela é responsável, né? A aeronáutica, tá? A classificação civil de aeronaves civis são todas aquelas que não são militares, então elas podem ser públicas ou privadas, né? Tem algumas públicas aí, mas poucas, né? Aeronaves públicas, o avião do presidente da República, quando vai para lá, vem para cá, que é da FAB, mas é pública, entendeu? Os aviões da FAB são públicos, tá? E o do presidente é uma aeronave civil, tá certo? E ela pode ser privada também. Agora me fala aí, eu quero que vocês pensem, quantas empresas, quantas companhias aéreas existem hoje? Nossa, a primeira que vem é a Gol na cabeça. Aí depois da Gol vem a TAM, mas não é TAM, mas é Latam, né? Você tem a Varig, a VASP. Poxa, tem a Brasil, né? Que ficou muito pouco tempo, né? Tem a Azul. Tem algumas aí que, se eu for falar com vocês, nacionalmente, são muito poucas. E isso precisa ser muito melhorado para poder até melhorar a matriz de transporte, né? Para elevar o número de transportes, de utilização do transporte de carga no Brasil, né? Poderia ser mais, né? Os tipos de aeronaves são para passageiros, você tem militar para passageiro, que são transportes dos militares, né? As aeronaves normais, sendo que o espaço ocupado pela bagagem não toma por completo o porão, ela é só para passageiro. Mas as empresas estavam vendo que estavam perdendo muito dinheiro, então começaram a fazer o tipo misto, quase nunca utiliza apenas para passageiros, somente os táxis aéreos, que são pequenas embarcações, né, pequenas aeronaves, que fazem o transporte de 8, 10 passageiros, ou até 3, 4, com pouca carga, que é mais mala, né, bagagem. As mistas ou Kombi, olha aí o que eu falei com vocês, hein? A Kombi aí. São as aeronaves que, além de carregar seus porões, em seus porões de cargas de passageiros, que são as malas, né? Eles também carregam as cargas em geral das logísticas que contratam esse tipo de serviço para despacho de materiais, às vezes um documento que você precisa, por SEDEX, por exemplo, né? Ou FedEx, existem vários tipos de empresas. E tem as cargueiras também, que são aquelas aeronaves gigantes, monstruosas, que é procura aí na internet, você dá uma pausa no vídeo aí agora, dá uma pausa no vídeo, e procura a Hércules, a aeronave Hércules, com H, tá, gente? Procura a aeronave Hércules, vai lá, eu espero, dá pausa, pronto, né? Já deu, já voltou, já viu? Beleza, é monstruosa, não é? Então, ela que serve para poder fazer transporte exclusivamente de carga, né? E ela é bruta, gente, ela é bruta demais. O conhecimento aéreo de transporte é o Arraybill, né? AWB. Aí tem um exemplozinho aqui do Arraybill, né? Deixa eu ver se eu consigo alongar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Olha aí, consegui. Né? Você tem várias informações, né? Qual que é a sua conta. Primeiro você precisa ter cadastro, né? na ANAC, na Infraero, para poder fazer esse tipo de transporte, se for você mesmo que vai fazer. Senão as empresas de logística, elas transportam isso aí tranquilamente, que elas já têm todo o cadastro nacional e até mesmo internacional. Então, olha só, precisa de dimensão. Olha na direita aqui, ó. Weight, é W-E-I-G-H-T, é peso, né? Qual que é o peso? Qual que é a dimensão da caixa? Quantas caixas são? O que você está levando? Será que é permitido? Até isso precisa ter, entendeu? Então tem esses procedimentos aí da AWB, Arraybill, né, que é o conhecimento de transporte.
Lembra da DHL aí, ó? A DHL, nós vimos naquele transporte lá da refinaria, né? Do petróleo, que nós vimos naquele transporte de carga pesada, rodoviária. Então, é isso daí, tá? Então, a Airwaybill é que dá o destino, né? Como se fosse a nota fiscal de transporte, né? O conhecimento de transporte, que aqui significa que esta mercadoria que está sendo levada neste avião, ela possui uma documentação e que tem toda a responsabilidade de quem está transportando até que a carga seja entregue a seu cliente, ok? Então, no aéreo existe o voo charter. O que é o charter? São voos exclusivos para o transporte de cargas entre dois pontos. Por exemplo, teve um show do Michael Jackson e ele usou o Hércules. Aqui em São Paulo, foi lá em São Paulo ele usou o Hércules para poder fazer o transporte de todos os equipamentos do show dele. Então é exclusivo para o show dele. Foi lá, descarregou e tal, aí esperou o show acabar, entrou de novo e tal, e foi embora, né? Não nessa ordem aí, porque eles fazem vários voos de carga e descarga e tem uma logística muito perfeita, né? Um cronograma seguido muito detalhado, né? Então veio a IATA, né? Eu vou colocar no brasileiro para vocês, IATA. Não vou falar o nome em inglês para vocês para não confundir. Então já sabe que IATA é isso, né? É o quê? É uma associação do transporte aéreo internacional. Então, ele é o quê? É uma association, né? International Air Transport Association. Então, é a IATA, ele é de carga e passageiro que passou a regulamentar todo mundo, né? Porque ele previa, o que ele enxerga, o que ele passa para as companhias aéreas e para os passageiros e para o mundo aéreo em geral, né? Para as regulamentações aéreas em geral. Ele passa que deve haver regularidade do serviço, deve ter segurança, então ele prevê isso como as normas de segurança que eles têm, que são pesadíssimas, né? Economia, claro, de combustível, se for para poder colocar carga junta, é claro que tem segurança, colocar carga a mais que o avião comporta para o avião cair, não vão deixar isso acontecer. Então eles fazem com que as regras sejam muito rígidas e eles colocam as regras, né? Porque justamente eles têm responsabilidade pelo perfeito andamento do transporte dos usuários, né? Além do governo federal de cada país também, tá? Então a IATA ela dividiu o mundo em 3 áreas simples. Eu vou para a área 1. Então a área 1 sabe que é todo o continente americano, não é a América do Norte não, gente. O continente americano é a América do Sul, América Central, América do Norte e a Groenlândia lá em cima, né? Junto com a Groenlândia, lá em cima, acima do Canadá, né? Gelo puro. E a área 2, África e Europa, então tá numa faixa, né? Entenda assim, ó, faixa, Groenlândia, América do Norte, América Central, América do Sul. Na outra faixa, Europa e África, fica na mesma faixa. E a outra faixa, a Ásia, que é mais extensa, Ásia, Austrália e Nova Zelândia, né? Então, após essa divisão, começaram a colocar as regras e tráfegos e as tarifas de acordo com cada área, que não adianta eu colocar uma tarifa da Europa para o continente da América Central, não vai bater, né? Apesar de ser tudo em dólar, tá? A moeda universal se chama dólar, ok? E ela codificou os aeroportos com 3 letras e as companhias aéreas com 3 números. Por exemplo, se você vai para Congonhas, em São Paulo, no centro de São Paulo, você utiliza CGH. Se você vai para Confins, é CFN, né? Se você vai para São Luís, é SLZ. Se você vai para Congonhas, acho que Congonhas é CGN, se não me engano é CGN, Congonhas. Não, Congonhas é CGH, é GRU, que é Guarulhos, eu estou confundindo aqui. Guarulhos é um também dos aeroportos mais utilizados para o transporte de carga do país. O primeiro é Viracopos, né? VCP, que chama. Ele é muito mais para carga, vamos dizer que ele é 90% carga, 10% passageiros.
e fica na cidade de Campinas, né? Fica pertinho de São Paulo, fica a 100 quilômetros de São Paulo, daí de Três Corações fica mais ou menos uns 275 quilômetros, tá? Exatamente 275 quilômetros daí, ok? Então, ela criou essas 3 letras aí para poder facilitar a codificação dos aeroportos e também as companhias aéreas, elas têm números, assim como o banco tem esses 3 números. Por exemplo, o Banco do Bradesco tem o 237, né? Banco do Brasil, 001. E da Caixa, eu até esqueci qual que é, mas dos seus bancos, com certeza, vocês vão saber qual que é a numeração desse banco, tá certo? Então, a IATA ela veio com uma série de regulamentações, inclusive a transformação da ANAC, né? Que ela é responsável pelas rotas, registro, cadastro das companhias aéreas e agentes de fiscalização das leis do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tá? O Código Brasileiro de Aeronáutica ele é regido pela ANAC. A ANAC ela é subordinada ao Ministério da Defesa. Então, o Ministério da Defesa é que toma conta de tudo, da aeronáutica. Né? E a Infraero é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Defesa que administra. Aí a Infraero é que toma conta de todos os aeroportos no Brasil e ela, assim, internamente, administrativo, circulação de pessoas, lanchonetes e tal, aquele tanto de coisa. Enquanto na parte realmente de aviação civil e de carga, ela fica da vitrine onde se vê o avião para lá, das pontes para lá, para a pista, entendeu? Então eles têm muitas dessas coisas também de fazer, eles administram esses aeroportos, 67 aeroportos no Brasil, 81 unidades de apoio à navegação aérea, sabe aquelas torres de comando? Então, o sinal vai passando de uma torre para outra, de uma torre para outra, e todos vão controlando os voos. Você imagina, um avião está indo para lá e o outro para cá. Por que não bate? Porque existem essas torres. A altura tal, aí ele eleva a altura e desce. O outro, aí passa direitinho. Eu sou descoordenado mesmo. Então, eles têm toda essa regulamentação, os sistemas próprios para isso, chamado transponder, né? Existem algumas, na Amazônia principalmente, Mato Grosso do Sul, existe um problema muito sério com o tráfico de drogas, e para poder ficar no radar tem uma certa altura, né? Então eles utilizam para baixo da altura e sem transponder, para não emitir sinal, para eles trafegarem com as aeronaves de pequeno porte, mas que era para ser de passageiro, mas transporta droga. E esse é um problema sério, viu, gente? E aí a Polícia Federal, sabendo disso, junto com a aeronáutica, eles já têm um protocolo bem forte, bem rígido para essas embarcações aeronáuticas, aeroviárias que são um calo aí, né, para a Polícia Federal, tá certo? Para entrada de droga, saída de droga, mais entrada de droga, né? Então, e tem 32 terminais de logística, isso sem contar os portos secos, mas os portos secos não chegam geralmente aviões, sai por carga de transporte rodoviário, tá certo? Então, qual que é a vantagem do transporte aéreo? Rapidez entre origem e destino, segurança, ele é mais adequado para mercadorias de alto valor, claro, como eu falei, o iPhone e tudo mais, eu não vou colocar lá isopor, né? Pode até ser, mas não vale a pena, né? Porque isopor é química e ela pode ser produzida em qualquer local, tá? Um custo-benefício por conveniência. Teve uma reportagem que saiu há pouco tempo de um cara falando que precisava trazer da China por navio e que por navio ia custar $8.000, mas ele precisava dos equipamentos para poder a empresa sobreviver, para a produção dele sobreviver. O que ele fez? Pagou $78.000 para poder trazer essa carga. Então, por que é um custo-benefício por conveniência? Vai chegar muito mais rápido, é bem mais caro, mas ele vai ter certeza que ela vai chegar, porque é a responsabilidade da companhia aérea que está fazendo o transporte, entendeu? Se fosse marítimo, ia entrar e todo mundo parado, e como é que ia ser? Uma série de perguntas que ele não conseguiria responder. Ele falou assim, eu só posso ter certeza com a mercadoria aqui. Então, pagou 78 mil, teve um custo a mais, mas trouxe o que ele precisava, entendeu? E as entregas, elas podem ser fracionadas e frequentes, não precisa ser tudo de uma vez.
Pode vir no avião, um pedaço no outro, um pedaço no outro, no outro, no outro, até juntar tudo. É um quebra-cabeça, na realidade. Para grandes cargas é assim que funciona. Por que vem muita coisa grande porte nas aeronaves, mas que não vem de uma vez só? É justamente por isso, para fracionar. Porque às vezes o peso da aeronave ela não suporta tudo, entendeu? Qual que é a desvantagem disso? Depende da condição climática, é totalmente dependente. Se chover ou tiver uma tempestade no meio do oceano, vai atravessar? Não, não vai. Então vai esperar um pouco, vai passar, aí eles vêm. É assim que funciona, tá? Vocês já ouviram falar de a aeronave pousou orientada por instrumentos. A pessoa não viu nada do que ela fez, simplesmente colocou os códigos lá e desceu e seja o que Deus quiser. É muito perigoso, mas existe isso aí, tá? Tá bem avançado, mas existe. O consumo de combustível é muito elevado, né? É um tipo de combustível muito diferente, muito volátil. Volátil significa o quê? Eu já tive a oportunidade de pegar o combustível de avião, de um tanque, né? Inclusive um amigo meu que fazia manutenção de aeronaves lá da Gol. Ele era da Varig e foi para a Gol. Aí ele falou assim: Matheus, pega aqui, enfia a mão no tanque aqui que tá cheio de combustível. Enfia a mão no tanque, tá sentindo líquido. Senti lá, enfiei lá, beleza. Quando eu puxei a mão tava seca. Sério, gente, a mão tava seca. Quando eu puxei a mão já tava seca. A volatilidade com o ar, então evapora num segundo, entendeu? Então o consumo de combustível ele é bem alto, mas também a octanagem, que faz o motor ficar mais bruto, mais violento, é muito alto, porque são turbinas, né? Não são motores, são turbinas. E aí o processo é bruto. Reduzida capacidade de carga. Pode transportar igual um caminhão? Talvez, sim. Pode transportar igual um trem, né? Não. Um vagão já pesa um avião inteiro. Não dá, gente. Aí não dá. Então é limitado, sim, tá? É limitado no tamanho, né? No volume, no peso. Então tem as regras para poder seguir para o avião subir, né? São regras bem mais rígidas que os outros modais. E no Brasil, as taxas são muito elevadas. Então, sim, é desvantagem plena. Existe limitação de voo e companhia. Eu pedi para vocês me listarem as companhias aéreas, né? Então, assim, vocês pensar bem, quase não tem, são muito poucas. Se você entrar para poder pedir uma passagem, só dá Gol, Latam e Azul. Ponto. Hoje, né? Hoje é assim. E poucas opções de aeroportos de carga, específico para carga, para trazer carga pesada e tudo mais. Então, é assim que funciona, gente. Eu vou até voltar aqui, né, nessa aulinha. Eu quero mostrar só mais uma coisinha para vocês aqui, que eu busquei, que eu achei super interessante para a gente buscar, né? As Airway Bills, que eu já havia colocado. Olha só, tem uma outra coisa que eu trouxe também, que eu estava pesquisando, sobre quer ver? As cargas. Olha que legal. Olha que legal. São vários tipos de carga. Airbus, né? São vários tipos, inclusive, de fabricantes de aviões. O Brasil tem uma. Olha o tamanho desse avião. Ele é monstruoso, ele é para carga. Olha quantas rodas ele tem aqui. Olha o tanto de roda que ele tem. É monstro. Olha esse tipo aqui também. É o mesmo desse Airbus que eu mostrei ali em cima. Olha só como é que entra tudo. É limitado? É. Mas cabe? Cabe sim. Olha que brutalidade o negócio. Eles são monstros demais, né? Só para você ver, a janelinha fica aqui, ó, o piloto fica aqui. Olha o tamanho aqui para trás. E são muitas turbinas que se utilizam. Ó, são 6 turbinas que se utilizam. Então isso aí é só para vocês verem que o transporte de carga realmente é perigoso. Não é todo mundo que tem, não é fácil fazer esse tipo de transporte. E eu digo para vocês uma coisa. Quando eu estava voltando da Europa, teve um problema no avião da TAP Portugal, né? Ela fez de Lisboa para Belo Horizonte. Gente, eu vou te falar uma coisa, são 2 andares de aeronave, muita gente dentro da aeronave, e estava tendo uma tempestade monstruosa no meio do Atlântico, relampejando, tá tudo, como diz o outro, relampaguejando, relampejando para
tudo que é lado, tirando foto estava aparecendo, e eu estava sentado próximo à asa, e eu olhei para os lados assim, e aquelas fotos sendo tiradas e a asa batendo igual o passarinho voa. Meu Deus do céu, sinceramente eu estava rezando naquele momento, viu? Que o avião tremia tudo e o cinto só apertado o tempo todo, a viagem toda, eu tentando distrair, mas não conseguia. Então, quando foi pousar, você sente o tamanho do avião. Ele foi pousar e ele precisava quase da pista inteira de confins para poder pousar e fazendo assim, uau, uau, e assim, no chão já fazendo assim para poder controlar. Então, um negócio, é muito bonito, tem que ter coragem para um negócio desse, não é mesmo? Gente, estou deixando esse vídeo lá, estou subindo ele nesse momento, né? Já subi, se você olhou agora é porque eu já subi e já está disponível para você. E daqui a alguns minutos eu entro lá para a gente tirar algumas dúvidas, tá? Esse vídeo aí está com alguns minutinhos, né? Bons minutos, né? E a gente tira essas dúvidas mais tarde. Eu aguardo vocês. Então, logo que vocês acabam de assistir o vídeo aí, já pode entrar lá que já vai estar disponível o link lá no Classroom, tá bom? Muito obrigado, gente. Até breve.